Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral para o primeiro ano do ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral. E hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo e moderno, ok? Acredito que a gente vai conseguir chegar a algumas conclusões, alguns entendimentos bem legais hoje. Eu quero que vocês venham com o coração aberto, com calma, que a gente hoje vai entrar um pouquinho mais dentro do átomo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais a nossa discussão em relação à mecânica quântica, que é muito importante para o entendimento da química moderna, né, do conceito químico moderno, principalmente no que se diz respeito à atomística. E eu acho que essa aula vai fazer vocês completarem melhor o entendimento da tabela periódica, ok? Essa aula, pessoal, é uma aula que não está dentro do nosso livro. Então, hoje, toda aula eu sempre lembro que tem o nosso livro, mas essa aula hoje, infelizmente, não é abordada no nosso livro. Mas vocês vão ver que tem ainda questões do Enem que às vezes entram nessa abordagem. Tá? Enfim, não é... Obviamente que não é muito comum, mas pode acontecer. Mas tem outros concursos, outros tipos de seleção que vocês podem fazer. E eu acho que independente de qualquer coisa, né, antes que vocês não se preocupem, essa é uma abordagem de ensino médio. Eu vou passar uma abordagem de ensino médio para vocês, que toda a questão de números quânticos, que isso daí, quem for fazer faculdade de química vai ver bem mais a fundo, né, enfim. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo muito superficialmente, mas tenham certeza que no final vai ser bem melhor para vocês entenderem a classificação periódica dos elementos e algumas outras propriedades que a gente vai começar a estudar no semestre que vem, inclusive a parte de geometria das moléculas, ok? Bom, então hoje vamos para a aula 9, configuração eletrônica em subníveis de energia. Para começar essa aula, a gente tem que revisitar o modelo atômico de Bohr, ok? Por quê? Bohr, ele em 1911, ele trouxe toda aquela abordagem nova para distribuição eletrônica, onde, obviamente, fazendo toda aquela correlação com as descobertas das físicas, da física ondulatória no que diz respeito à luz, né, radiação eletromagnética, o comportamento, a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da quantização de energia proposta por Planck e depois trabalhada por Einstein e pelo próprio Bohr. Então ele trouxe esse conceito de que os elétrons absorvem energia em quantidades quantizadas, em quantidades certas, né? O elétron ele pode absorver uma quantidade, duas, três ou quatro quantidades, nunca meia ou 1,27 quantidade de energia. Então a energia ela era tratada de pacotes discretos de luz, ok? E o que acontece? Aqui a gente vê que um átomo, né, que tinha um elétron aqui na camada 2, quando ele passava para a camada 3 aqui, quando ele passava para a camada 3, ele era excitado, ou seja, esse elétron ele ficava num estado excitado. Normalmente a gente expressa isso com asterisco. E ou seja, porque ele absorveu uma quantidade de energia, ou seja, um quantum, uma quanta, tá? Isso específico, né? Vamos supor que esse elétron aqui ele absorve o comprimento de onda, tá, da luz vermelha, ok? Ou seja, quando o comprimento de onda exato da luz vermelha atinge ele, ele tem quantidade de energia suficiente para fazer esse elétron passar para um nível energético maior. E quando ele retorna a esse nível energético original dele, ele libera essa mesma quantidade de energia emitindo um fóton, tá? E como a gente já viu, lembrem-se que o fóton, ok? O fóton, ele tem energia, tá? Ele é um pacotinho de energia que viaja com comportamento ondulatório, ok? Então,
isso foi muito revolucionário e explicou várias coisas em termos de atomística, no que diz respeito ao que a gente viu na aula quando a gente viu o modelo de Bohr, por que o elétron não colapsava com o núcleo, dentre outras coisas, porque ele vai ficar sempre orbitando nesse, né, por isso a gente usa o termo de órbita, né, porque parece o sistema solar aqui, ele vai estar sempre passeando aqui, né, como se fosse um planeta ao redor do Sol, ao redor do núcleo, ok? Porque ele está com aquela quantidade de energia específica. Pois bem, aí, em 1927, o químico Heisenberg, que não é esse Heisenberg, na verdade, é esse Heisenberg, tá fazendo uma piada aí com a série Breaking Bad, que é muito boa. Aqui o Heisenberg original, ele postulou o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Obviamente que levou o número dele, que é uma coisa muito louca da química quântica. Tá? Ele diz o seguinte: é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Ou seja, o elétron ele se comporta de uma forma e isso é demonstrado experimentalmente. Eu nunca consigo determinar aonde ele está e qual a velocidade dele. Eu consigo determinar quando eu vou checar aonde ele está ou a velocidade dele. Eu tenho que escolher o que eu tenho que trabalhar. Tá? Então o que acontece? Com isso, aquela órbita, na verdade, que a gente viu certinha, a gente vai começar a ver que, na verdade, ela é uma coisa assim, né, sombreada, porque o elétron, a gente vai ver mais para frente que ele se comporta de uma forma que ele não traça uma órbita perfeita ao redor do núcleo. Na verdade, nos experimentos, o elétron pode ter sido encontrado aqui, 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 ou até aqui. Tá? Então, esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Vejam bem que 1927 vai ser um ano revolucionário para a química. Porque no mesmo ano, vários experimentos estavam sendo conduzidos para tentar entender qual era o comportamento do elétron, entender melhor, principalmente os desdobramentos do entendimento do comportamento ondulatório da luz. Mas o elétron, tá? Lembre-se bem, a gente veio do conceito de átomo, de indivisível, ou seja, o átomo era impossível de se dividir. Então Thomson, lá no século XIX, já quebrou isso com o experimento de raios catódicos dele, onde ele conseguiu quebrar o átomo e mostrar que ele era formado de partículas menores, como por exemplo o elétron. O elétron é uma partícula. Mas a nossa natureza sempre foi entender átomo como matéria. Tá? É matéria. Essa caneta é composta de átomos, e é matéria que eu posso pegar. A luz que a gente vê, essa luz que está chegando a gente, iluminando a gente, é uma onda. Ela não é matéria. Então a onda é uma força que se propaga no espaço. Tudo isso que a gente já estudou, que ela tem uma propagação, no sentido ela é vetorial. Pois bem, Louis Victor Pierre Raymond, que é mais conhecido como Louis de Broglie, desculpa, tem que praticar mais o francês, porque ele era o 7º duque de Broglie, ou Broglie, se eu falar o francês mesmo. Ele trouxe isso à tona, que realmente foi uma descoberta incrível, que na verdade o elétron apresenta característica dual, ou seja, a gente chama disso de dualidade. Dualidade, você vai lembrar, a primeira coisa que você lembra é disso daqui, eu não sei se eu vou conseguir desenhar, tá? Quem conhece isso daqui, é o yin yang, positivo, negativo, mal e bem. É o comportamento, onde a gente tem duas coisas que podem se comportar de formas diferentes. Aliás, a mesma coisa que pode se comportar de duas formas. O termo dualidade vem disso. Ou seja, a luz, assim como
os elétrons, né? A gente já tinha entendido, tá? Einstein, em 1909, ele já tinha entendido que a luz, o fóton, tá? Ele viajava numa velocidade que era 300.000, arredondando, né, aproximadamente, quilômetros por segundo, ou seja, e ele tinha uma massa tão ínfima, tão ínfima, tão ínfima, tá? Que ao você pegar a sua relação de energia, ela seria igual a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é o famoso mc ao quadrado, que é a relatividade. Então o que acontece? Massa e energia agora estavam relacionados. Tudo dependia com que velocidade ela tinha. E a massa era tão infinitamente pequena e viajando nessa velocidade ela tinha sim comportamento ondulatório. Mas ela tem massa também. Só que é uma massa muito pequena. Pois bem, e o elétron também tem uma massa muito pequena. Obviamente maior do que a luz. E ele também tem uma quantidade de energia associada a ele. Olha como as coisas estão começando a se transformar. E vejam bem, em alguns momentos ele vai se comportar como matéria, mas algumas vezes ele vai se comportar como energia ou como onda, uma partícula onda. Como assim? Como assim o elétron ele se comporta como onda? Ele tem característica ondulatória. Esse foi o experimento da fenda dupla, tá, que de Broglie e outros pesquisadores faziam, que isso a princípio foi feito com luz. Tá? O que acontece? Quando um certo corpo, alguma coisa se comporta como onda, tá? Ok? Aqui a gente tem uma fonte de emissão de onda. Quando ela encontra uma fenda aqui, essa onda ela tem esse tipo de propagação, e essa daqui também, ela recomeça a propagação dela aqui, ok? E o que acontece? Em alguns pontos nós temos, tá, momentos como esse daqui, onde os dois comprimentos de onda que aqui estão sendo canalizados e espalhados novamente aqui, devido a esse anteparo aqui. Obviamente que o que chega aqui volta, né? E o que chega aqui passa e se propaga novamente, porque é uma onda, ondas se propagam, nunca esqueçam disso. Lembrando, quem já estudou isso na física, que a gente tem as cristas e os vales, né? Então o que acontece? Quando cristas se encontram, tá, a gente tem uma adição e essas ondas ficam mais fortes, que é o que a gente está vendo aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, com um pouco menos de intensidade, né? E aqui a gente pode ver que o encontro das cristas é mais intenso do que aqui, por exemplo, que vai dar essa imagem. Agora, em alguns momentos, as cristas, tá, e os vales, eles se desencontram dessa forma. E aí a gente tem uma anulação, ou seja, a gente não vai ver nada. Então, quando, obviamente que se comportar, se for fazer aqui de uma outra forma, se a gente, né, faz uma... Aqui a gente tem uma fonte emissora de partículas, tá? Aqui são partículas sendo emitidas. Se ela encontra aqui uma fenda dupla e essa partícula passa na fenda dupla, o que a gente vai ver? A gente vai ver que no anteparo aqui, a gente vai ver ela bombardeando um ponto só. A gente só veria uma mancha aqui, duas manchas. Que aqui a gente tem a canalização, a gente tem partícula sendo jogada, né, de uma vez só em um único ponto. Ok? Então, a gente não veria isso. Só que o que acontece? Quando isso foi feito com elétrons, vejam bem, ele viu que um elétron batia aqui, o outro elétron batia aqui, o outro batia aqui, o outro batia aqui, aí o outro batia aqui de novo, o outro batia. Ele foi vendo que ele tinha um comportamento padrão, vou fazer aqui de frente para ficar mais fácil, era assim, ó. Um elétron aqui, aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 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 aqui. E à medida que isso daí ia passando, ele ia vendo que os elétrons eles tinham um sentido próprio de ricochetear e formavam um padrão exatamente igual ao da luz. Ou seja, eles estavam se propagando aqui, não nessa forma particular, mas em uma forma ondulatória. Isso é genial.
Aí você para e pensa assim, então átomos podem se comportar como onda também? É um pouco mais difícil, porque o que acontece? Quando a gente trabalha com a relatividade de Einstein, para ele ter uma energia suficiente para se comportar como onda, né? Primeiro ele vai ter que ter uma velocidade muito grande e vai ter que ter uma massa, tá? Não muito grande, porque a gente tem que entender que para fazer, por exemplo, um elefante se comportar como onda, a quantidade de energia teria que ser estrondosamente grande para fazer ele viajar na velocidade da luz. É quase inimaginável pensar isso. Agora, um fóton, um elétron de massas ínfimas e desprezíveis, sim. Então, sim, qualquer coisa na natureza tem partícula dual. Ou seja, todos nós somos feitos de energia. Inclusive, tem alguns pesquisadores físicos que hoje em dia chegam a teorizar que, na verdade, tudo é feito de energia e que, na verdade, a nossa sensação de matéria das coisas é uma consequência dos campos que essa energia está ocupando, né? E aí entra numa parte da física quântica que eu não vou entrar aqui porque até para mim é muito complexo, não é minha área. Eu gosto muito de ver, de estudar sobre isso, mas eu confesso que é mais porque eu acho lindo. A forma como a gente enxerga o mundo está mudando. O século XX foi especial para isso. Então, imagina só que isso daqui tudo é energia e, na verdade, se eu consigo tocar isso são desdobramentos, é uma consequência disso. Tá? Ou seja, os elétrons se comportam como onda, a gente consegue ver isso e, sim, agora a gente tem um problema para a química. E o modelo de Bohr? Como a gente aplicaria? A gente estava aplicando um modelo, lembra que eu falei na aula de atomística de Bohr, que ele era um meio termo entre a química quântica, entre a física quântica, perdão, e a física clássica, porque ele ainda entendia aquele movimento orbital, que é uma característica, né, de matéria, e já tinha algumas explicações em relação à quantização de energia de mecânica quântica. Mas e agora? E agora? Para onde a gente vai? Aí veio, em 1927, falei que foi um ano muito bom, Erwin Schrödinger, que pegou todos esses princípios, né? Ele, um grande químico, pesquisador, e ele criou o conceito agora de orbital. Orbital vem de órbita, mas não é uma órbita propriamente dita. Então tem aquele mantra que a gente repete no ensino médio, né? Que orbital é a região onde é mais provável encontrar um elétron. Pera aí, professor. What? Né? Aquela coisa que o pessoal fala assim, what the hell, professor? Mais provável? Ou seja, acabou o determinismo científico? A gente vai trabalhar com probabilidade? Sim. Vejam bem. Agora, a gente entende o princípio da incerteza de Heisenberg, onde a gente não pode saber a posição do elétron, e a gente entende que agora ele está se comportando como onda, ou seja, a ideia de Bohr, de órbita bonitinha, não vai funcionar mais. E aí veio o problema. Como matematizar isso? A matemática, ela determina. Matematizar isso foi complicado demais. O próprio Schrödinger levou um tempo. Mas, através de cálculos bem complexos, mas que envolve, por exemplo, a constante de Planck, que já tinha sido definida até lá. Tá? Ele trabalha agora a função de onda quântica. O que acontece, pessoal? Agora o elétron matematicamente não vai ser mais tratado como matéria. Olha, eu estou transformando, eu estou mastigando e entregando para vocês uma coisa muito conceitual. Tá? Obviamente quem for fazer faculdade, de repente vai lembrar dessa, pô, Elias, eu estava viajando. A questão não é que eu estou viajando, a questão é que eu estou tentando mostrar isso de uma forma para vocês, de observador, para vocês digerirem, porque a matemática disso é muito complexa. Mas, sim, agora a gente tem uma função de onda quântica. Então a gente agora vai estudar o elétron como uma função de onda, como uma função matemática, que tem uma derivada, tá? Isso daí faz parte de cálculo derivado integral e derivada, que é coisa que você só estuda no ensino superior, para quem segue a área. A gente tem
um operador, que eu não vou entrar em detalhe que é um operador, mas esse é um operador matemático necessário para a gente trabalhar nas 3 dimensões que a onda se propagam. Lembrem-se que as ondas, tá, são vetores que podem se propagar em todas as direções. Então agora a gente vai enxergar a órbita ou orbital como termo tridimensional. E sim, utilizando os parâmetros corretos e os cálculos corretos, aqui só para vocês verem como é complexo, como envolve alguns tipos de cálculo que vocês nem sonham ainda estudar, mas quem sabe um dia, né, quem for seguir na área técnica. Então eles conseguiram determinar funções de onda do estado fundamental de átomos. E o primeiro a ser estudado foi o átomo de hidrogênio. Lembrem-se que o átomo de hidrogênio ele tem um próton e tem um elétron. O átomo, desculpa, que tem apenas um elétron, uma coisa que é mais tranquilo de se estudar. E aí eles conseguiram determinar uma densidade de probabilidade radial, ou seja, partindo da matemática da função de onda, né, que cabe ao átomo de hidrogênio, elétron de hidrogênio, que também envolve derivadas, tá? Então o que acontece? Aqui embaixo tem a ver com raio, tá? O raio atômico, tá? Ele vai do núcleo até a eletrosfera, tá? Isso daqui é o raio, nem o raio da circunferência, só que agora é o centro é o núcleo, tá? Olha só, a probabilidade do elétron, tá? Isso daqui é uma função de probabilidade quando a gente acompanha, tá? A gente tem, tá, a probabilidade do elétron maior está aqui nesse ponto, no raio de Bohr, tá? Que a gente chamou de raio de Bohr, que é no caso 0,529 angstrom, desculpa, que é uma unidade medida também do núcleo. Vejam que a probabilidade dele estar no raio zero, ou seja, no núcleo, é zero. E, obviamente, a probabilidade dele estar aqui perto do núcleo é muito mais próximo de zero. Agora, tem um ponto, assim, a partir do núcleo eu tenho a maior probabilidade. Agora, não significa que o elétron vai estar exatamente aqui. Ele tem outras probabilidades menores de ser encontrado. Então, com isso, agora a gente vai trabalhar com uma matemática probabilística. Ok? Não é para... Ó, por favor, esqueçam essa parte matemática, eu só botei aqui para ilustrar, né, para vocês, e para vocês se atentarem nesse gráfico que eu mostrei, que a gente consegue sim determinar o maior ponto através de uma função de onda matemática, uma função matemática, de uma equação matemática, o ponto mais provável. A gente pode determinar isso para qualquer tipo de elétron, ok? Porque agora a gente tem as funções de onda definidas. E Paul Dirac, em 1927, ele teve o trabalhinho de calcular essas regiões de probabilidade e determinou os chamados 4 números quânticos, que são principal, secundário, magnético e o spin. Tá? Então são 4 números que estão baseados em funções de onda que vão determinar, ou seja, a gente está conseguindo cada vez mais encontrar o elétron dentro daquela região nuclear e determinar ele. E com isso a gente tem um novo modelo atômico que é o mais bem aceito, que é o modelo atômico de Dirac-Jordan, ok? Vejam bem que agora nós não temos órbitas perfeitas. Pode parecer aqui que esse orbital que a gente chama de 1s, depois a gente vai ver esses orbitais o que é. Parece uma órbita, mas vejam, ele aqui é uma região de probabilidade. A maior probabilidade, a probabilidade dele pode estar aqui, desse elétron que está aqui, sim, mas é quase zero, porque a gente vê lá no gráfico que a probabilidade dele nessa distância do núcleo é muito baixa, tá? Aqui no gráfico de probabilidade. O mais provável é aqui nesse meio, essa região que está achurada aqui, ok? Agora, quando a gente parte para a camada 2, olha que interessante. A camada 2, lembra, K é a camada 1, L é a camada 2, M é a 3, por aí vai. Nós não vamos ter mais aquela coisa circunferente. Olha só, tem umas bolas aqui, meio interessantes aqui, uns ovinhos aqui. Esses daqui, essa é a região de maior probabilidade de encontrar os elétrons da camada 2, tá?
parte em uma aqui que está meio que... Ó, esse daqui é o 1s, perdão, tá? Eu falei errado, é o camada 1s. Agora, existe uma função de onda energética, né, tendo a ver com energia, do elétron na camada 2 que é parecida com a camada 1, porque a função de onda é parecida, então estaria nesse ponto. Agora tem uma função de onda diferente, que é essa daqui, que dá um gráfico totalmente diferente, e vocês veem que é tridimensional. Ó. Tem eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? Como se estivesse indo para fora da tela. E, de novo, aqui, a partir da terceira camada, a gente tem um outro orbital na terceira camada, que é circunférico também, que tem probabilidade de ser achado aqui, o elétron da camada 3. Mas olha como a coisa fica meio doida, porque o elétron da camada 3 pode estar aqui e o 2 também está. Porque que ele está dentro da camada 2. Então, esquece, pelo comportamento ondulatório do elétron, esquece aquele modelo de Bohr. Esse é o modelo agora que realmente a gente trabalha como mais aceito, e é muito louco a gente pensar nisso. E isso daqui é a função gráfica volumétrica dos orbitais, que a gente vai chamar de S, P, D e F. Vejam bem, o orbital S é o mais simples de todos, né? Começou estudando a função de onda do elétron do átomo de hidrogênio. Obviamente, ele também está no átomo de hélio e em qualquer outro átomo que tenha elétrons na primeira camada. Então, o formato do orbital S é assim. Mas isso não significa que ele está só na primeira camada. Ele está em todas as camadas do orbital S. Agora, o orbital P é um tipo de função de onda que ele se orienta como P-1, P0 e P1, dependendo do eixo que ele vai estar. Aqui no eixo X, aqui no eixo Z e aqui no eixo Y. Tá? Tridimensional, como eu falei para vocês. E o que acontece? Aqui, a camada 1, ele não tem esse nível energético. Tá? Lembrem-se, mais uma vez, que são níveis energéticos. Cada orbital tem energéticos não, né? Energéticos. Ou seja, cada orbital tem uma energia e o elétron, para ocupar esse orbital, ele tem que ter essa energia acumulada nele, ele tem que estar nessa energia. Tá? A gente vai ver que cada orbital ele tem uma energia associada. São níveis energéticos. O orbital D, olha que interessante, já são 5, tá? Aqui é 1, 3, 5 e o orbital F são 7. E aqui a gente tem umas orientações, além das orientações no próprio eixo, a gente tem umas orientações aqui que estão fora dos eixos, isso é muito louco. Por exemplo, aqui a orientação está entre o Z e o Y, entre o X e o Z. Olha que doido. Tá? Aqui entre o Z e o Y, e entre o Z e o X, e por aí vai. Tá? Aqui entre o X e o Y. Tá? E aqui a gente tem esse totalmente diferente, que tem inclusive essa meia-lua aqui, meia-lua não, perdão, essa auréola aqui, desculpa, que você vê que a probabilidade de encontrar o elétron aqui é 0. Ele está, no caso, se ele estiver nessa orientação aqui, e também tem probabilidades aqui para cima. E o F eu não vou nem me atrever a falar aqui para vocês. Agora, isso tudo é matemática. Que isso fique bem claro para vocês. Aqui isso tudo foi determinado matematicamente. E existe fórmula matemática por orbital G? Sim, existe. Vai ter 9. Por orbital H vão ter 11, por aí vai. Mas a gente ainda não tem átomos que tenham elétrons para ocupar esse nível de energia, que são níveis energéticos absurdamente altos, tá? E diferenciados. Então, mas eles existem teoricamente. Lembre-se, na química, com a matemática, a gente pode teorizar qualquer coisa. Mas a gente não pode, né? A gente não vai ver na prática, mas a gente já teoriza. Tá? O próprio Paul Dirac, ele teorizou, por exemplo, os pósitrons, ok? Pósitrons. O que é o pósitron? É a antimatéria, tá? Que seria o elétron com carga positiva. E existe. A gente só conseguiu provar isso depois, lá mais para frente, né? Atualmente a gente conseguiu mostrar o bóson de Higgs, que é uma partícula também quântica, que foi proposta matematicamente, mas só foi demonstrada em 2012. Olha para vocês verem, tem coisa que a gente já está demonstrando agora.
ok? Então, enfim, esses seriam os desenhos dos orbitais e regiões de probabilidade de encontrar o elétron naquele estado energético. Wolfgang Pauli, ele então veio com o princípio da exclusão de Pauli. E isso daqui ajuda muito a gente a entender a natureza real dos elétrons do átomo, que é muito simples de entender. Olha, em um mesmo átomo a regra não permite, que no mesmo átomo existam dois elétrons com a mesma energia, ou seja, cada elétron está numa energia diferente. Tá? Em estados em que coincidem os 4 números quânticos. Então é o seguinte, os números quânticos aqui, eles são como se fosse o que, pessoal? É como se fosse uma impressão digital daquele elétron. A gente, sabendo o número quântico dele, o conjunto de número quântico dele, a gente vai saber exatamente em que nível energético ele está. E os números quânticos são 4, que é o número quântico principal, o número quântico angular ou azimutal, o número quântico magnético, o número quântico secundário ou azimutal, a gente vai ver, o número quântico magnético e o número quântico spin. E cada um deles vai ver uma característica do elétron. Por exemplo, o número quântico principal ele vai ver a distância do elétron ao núcleo, em relação à distância entre eles. O segundo número é o momento angular, em qual eixo ele está se orientando. Ok? É o momento de ângulo do elétron. O terceiro é o momento magnético, que é a orientação do orbital no espaço, ou seja, a orientação magnética dele dentro de um campo magnético. E o S também é magnético, tá? Apesar de estar como S, como spin, né? Spin vem de geração, de spinning, né? Quem tem aquele spinning de ficar rodando aqui sabe disso? Que tem a ver com o próprio eixo magnético do elétron, tá? Se ele está para o polo norte ou do sul, conforme a rotação dele, tá? Enfim, então vamos agora, eu sei que agora você está assim, caraca, que viagem, mas vamos seguir, abre o seu coração e só entende que o que a gente tem que absorver até agora. Esquece o modelo de Bohr, tá? A princípio, tá? A gente agora está trabalhando com o modelo quântico. Segundo, não existe órbita, mas sim orbitais, que é uma região de probabilidade de achar o elétron. A gente não pode determinar onde está um elétron, acabou. Princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? É uma região de probabilidade de encontrar esse elétron. E agora, nós já temos as funções matemáticas de onda para todos esses orbitais. A gente então consegue entender e achurar num gráfico, né, e mostrar num gráfico a probabilidade de encontrar ele. E agora a gente sabe que cada elétron vai estar em uma posição específica, em um momento energético específico. Inclusive, eles podem estar na mesma camada, na mesma orientação e no mesmo momento magnético, mas intrinsecamente, tá? Eles vão estar ou com spin, né, no campo magnético da Terra, ou no spin fora do campo magnético da Terra, ou seja, um spin positivo e spin negativo. Então, chegou no spin, ele vai diferenciar, tá? Que é o que a gente chama de entrelaçamento, que eu vou falar um pouquinho disso depois para vocês, mas vou recomendar logo um vídeo depois para vocês verem. Então, o número quântico principal, vamos passear vamos ver um por um dos números quânticos principais, dos números quânticos como todo, perdão. Então, vamos lá. O número quântico principal, que a gente chama de N, ele indica o nível de energia do elétron do átomo, tá? E tem a ver com o número de camadas, tá? Então aqui tem a ver com o número de camadas, ok? E o que acontece? A gente dá o número quântico 1 quando ele está na primeira camada. Então, se o elétron receber N igual a 1, significa que ele está na primeira camada. N igual a 2, segunda camada, e por aí vai. Tá? Como eu falei, até hoje os nossos átomos que a gente trabalha na tabela periódica têm 7 camadas, mas a gente pode sintetizar quantas camadas a gente quiser, basta ter energia para isso, ok? Inclusive a gente tinha, antigamente a gente colocava que o número máximo de elétrons na camada 7 é 2, mas não, a gente pode botar até 8 elétrons nessa camada 7 e de repente até mais, dependendo do que a gente conseguir sintetizar para lá, né? Mas enfim, a gente também, esses elementos artificiais, a gente não se liga muito neles, né? Só para a gente
fazer estudos mesmo, porque a gente sabe que o maior elemento natural que tem é o urânio com 92 elétrons. Já é bem pesado, inclusive. Bom, então esses seriam os números quânticos, e o número máximo de elétrons é dado por 2 vezes n menos 2. Por exemplo, a camada 1 é 2 vezes 1 elevado ao quadrado, é 2 elétrons. A camada 2, 2 vezes 2 elevado ao quadrado, dá 8 elétrons e por aí vai. Isso daqui só não vai valer, tá, para a partir da sexta camada. A partir da quinta camada, tá? Porque aí a gente já começa a ver uma redução do número de elétrons, mas enfim, só para vocês saberem que existe isso. Então tudo bem, agora vamos pensar que a gente está trabalhando com os elétrons da segunda camada. Beleza, sabemos que temos elétrons na segunda camada, a gente pode ter até 8 elétrons na segunda camada. Agora, como a gente diferencia eles? Através do número quântico secundário ou azimutal, que ele vai indicar a energia do elétron do subnível. Tá? Então, a partir de agora, cada nível vai ter um subnível. A partir daqui que as coisas começam a ficar novas. Antes aqui, isso daqui a gente já viu. Isso daqui seria a camada K, L, M, N, O, por aí vai. A partir de agora, a gente tem subníveis, ou seja, cada camada vai ser dividida. Ok? E entre os átomos, em seus estados fundamentais, o L vai variar, que é o número quântico secundário ou azimutal, vai variar de 0 a 3. Como assim? Tá? A gente vai ver. E são representados, como eu já falei, pelo S, D, P e F, que tem a ver, né? Que são aqueles gráficos de equação de onda que eu mostrei. O subnível S, o número quântico dele é 0. Ou seja, se ele tem N igual a 2, e L igual a 0, a gente sabe que ele está no segundo nível e está no subnível S, tá? Que é aquela bolinha, isso daqui, ó. Esse é o orbital que ele está ocupando, o orbital S. Agora, se N foi igual a 2 e L foi igual a 1, significa que ele está no subnível diferente, que é o subnível P. Ok? Aqui na camada 2, a gente só pode ter o subnível F e o subnível P, como a gente vai ver. Na verdade, os outros subníveis até existem, mas eles têm uma energia absurdamente grande. Como isso é possível? Calma, como eu falei. Paz no coração, vem com o coração aberto, que no final vocês vão conseguir encaixar isso. Temos o subnível D, cujo número quântico é 2. A partir do terceiro nível, a gente já tem o subnível D aparecendo na nossa atomística, aqui nas moléculas que a gente tem na nossa natureza. Então a gente pode ter o L igual a 3, significa que ele está subnível F. E a partir do 4, a gente já pode ter, da quarta camada, a gente já pode ter o L, aqui L é igual a 2, porque o subnível D, o número quântico é 2. A gente pode ter o L igual a 3, que é a presença do subnível F. E cada um deles tem uma quantidade máxima de elétrons. O S comporta 2 elétrons, o P comporta 6. Por isso que eu falei que na camada 2 a gente só pode ter orbitais S e P. Por quê? 2 mais 6 dá 8, que é exatamente os 8 elétrons que a camada 2, ou que a camada L, pode ter. Ele não pode ter mais. Agora, se vocês lembram, a camada 3, ele pode ter até 18 elétrons. E olha só que interessante. O orbital D cabe mais 10. Olha só. Tá? Então, 18 elétrons. Cabem mais 10 elétrons. E a camada F cabem 14 elétrons. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, a camada 4 cabem até 32 elétrons, assim como a 5. Cabem 32 elétrons. Se você somar 18 mais 14 dá 32. Agora olha que interessante, ó. No subnível S só cabem 2 elétrons. Tá? Exatamente, só tem um subnível S. Agora nos subníveis P cabem 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 6 elétrons. Então cada orbital aqui vai comportar 2 elétrons, tá? De probabilidade de estarem dentro desse eixo, tá? Que a gente vai ver no próximo número quântico, que tem a ver com o eixo magnético do orbital, a orientação do orbital. Tá? Então aqui o subnível, o número quântico secundário, tem a ver em qual subnível ele está.
Agora, o número quântico magnético, a gente já sabe em qual subnível ele está. Agora a gente quer saber em quais dessas orientações ela se encontra, tá? Perdão. A gente quer saber agora em quais orientações ele se encontra. É nessa orientação? É nessa orientação? É nessa orientação? Então, para isso vai servir o número quântico magnético. Ele especifica a orientação permitida para a nuvem eletrônica no espaço. Agora esse orbital, tá? Aquela bolinha, aquela figura, né, que você está vendo, ela representa uma nuvem eletrônica. Por que nuvem? Porque ele pode estar em qualquer ponto dali. Tá? Como eu falei, é uma questão probabilística. E ele vai variar de menos L a mais L passeando pelo zero, porque como eu falei para vocês, né, cada um desses vai comportar 2 elétrons, e como vocês vão ver, é uma coisa muito intuitiva, tá? Por exemplo, no subnível S, a gente só pode ter o valor M igual a 0, porque a gente só tem um lugar de encaixe que a gente pode colocar 2 elétrons, ok? Beleza? Agora, no orbital P, que eu falei vou botar aqui o número de elétrons que ele pode comportar, tá? Aqui é 2, aqui é 6, aqui é 10, aqui é 14. No orbital P, a gente já pode comportar 6 elétrons. Só que o que acontece? São 2 em cada orientação do orbital, que é o P-1, P0 e P1. Então ele começa, como ele tem que ter 3 espaços para colocar 2 elétrons em cada um deles, ele começa no -1, passa para o 0, vai do mais 1. Por isso que é de menos L a mais L, porque o número quântico azimutal dele é 1. Então aqui eu posso diferenciar os elétrons dentro do próprio orbital P. Por exemplo, se o número quântico dele principal é 2, quer dizer que ele está na segunda camada. O azimutal é 1, significa que ele está no orbital P. E o magnético dele é -1, significa que ele está exatamente aqui, no P-1. Que é diferente do que está no P0 e que está no P1, ok? E é representado. Da mesma forma o D, que cabem 10 elétrons, 2 em cada orientação, então vai ter 5 caixinhas para você colocar. E o F vão ter 7 caixinhas, porque cabem 14 elétrons, e passa do -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Então a gente vê que o número quântico magnético é relacionado ao número quântico secundário. E aí, agora se eu tiver 6 elétrons aqui, eu vou ter 6 elétrons preenchendo todo o orbital. Como eu vou diferenciar um e outro? Aqui a gente tem elétrons na mesma camada, no mesmo orbital e no mesmo sentido magnético. Aí entra o spin, tá? Que é o número quântico final, que ele vai indicar a orientação do elétron ao redor do seu próprio eixo, ou seja, dentro do seu próprio campo magnético. Como existem apenas 2 sentidos possíveis, ele com norte para cima ou com norte para baixo, ele vai assumir o valor -meio e mais meio, tá? A gente tem essa convenção. Então, quando ele está com norte para baixo mais meio, ele está fazendo o sentido aqui levógero para a esquerda, e quando ele está fazendo destrógero para a direita, nessa orientação de campo, ele está -meio. E é ali que a gente faz a diferenciação deles, tá? A gente sempre vai representar o mais meio, tá? Assim, e o -meio assim. Então, os elétrons, eles sempre têm um numa orientação e outro na forma de semisetas, ou às vezes até seta inteira você vê representado, tá? Aí, às vezes seta inteira, sempre, nunca assim no mesmo sentido, eles têm a orientação diferente. E aí, aqui vem uma coisa interessante. Vejam o vídeo lá do canal que eu amo, que eu Ciência Todo Dia, eu falo muito desse canal, vou sempre falar que o Pedro Loas é fantástico, sobre entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico. Que é o que acontece? O entrelaçamento quântico foi uma coisa tão doida que foi descrita, né, na época por... Inclusive o Einstein e o Bohr brigaram por causa disso, né? E Einstein teve aquela famosa frase, como você viu, Deus não joga dados, né? E Bohr falou, não diga a Deus o que ele tem que fazer. Porque o que acontece? Existe algum tipo de comunicação entre esses elétrons aqui
que o Einstein se chocou, porque a princípio parece que eles é mais rápido do que a própria velocidade da luz ser. E pela física, não existe nada que se mova mais rápido do que a luz, a velocidade máxima que existe. Então olha que interessante. Mas aí existe um negócio, um estágio chamado de estágio de superposição. O que acontece? Esses elétrons aqui, eles estão com spin mais meio e menos meio. Eu não sei qual é o spin, mas como assim? Eu não sei. É como se existisse um estado híbrido entre eles, que ele está o mais meio ou menos meio. E a gente não consegue saber qual, porque pelo princípio da incerteza de Heisenberg, eu não consigo fazer uma medição exata da posição do elétron. Mas o que acontece? Se eu conseguir medir um deles, por exemplo, esse daqui, e ver que ele é mais meio, automaticamente o outro é menos meio. Pronto. Eu não preciso medir os dois. Basta eu saber um, que eu vou saber o outro, porque pelo princípio da exclusão de Pauli, como a gente já viu, não existe, né? Se os dois fossem mais meio, teria o mesmo número quântico igual, né? Todos os quatro, isso não existe. Pelo menos no spin eles vão diferenciar. Aí o que acontece? Isso é real. Já teve experimentos que eles conseguiram pegar, tá, elétrons entrelaçados, ou seja, que estavam tecnicamente no mesmo metal, e separar. Não me perguntem como, que eu não entendo esses esses experimentos físicos, são muito complexos na minha cabeça, tá? Mas eles chegaram a disparar, a separar esses elétrons 100 km de distância. E vejam bem, quando eles faziam a medição do spin de um, dava meio. 100 km é tipo do Pinheiral para Rio de Janeiro. Então o cara que mediu em Pinheiral ligou pro outro, deu mais meio aqui. O outro, caraca, deu menos meio aqui. Eles faziam a medição de novo. Aí o cara de Pinheiral fala assim, medi outra aqui, deu menos meio. O cara deu mais meio aqui. Ou seja, de alguma forma, esse elétron se comunica e não importa a distância, tá? Porque era instantâneo. Ou seja, se esse elétron estiver aqui na Terra e o outro estiver na galáxia de Andrômeda, se eu medir na Terra, o spin desse vai ser mais meio. Andrômeda está, sei lá, a milhões de anos-luz daqui, o outro vai dar menos meio automaticamente. E isso quebra a questão da velocidade da luz. Então, tanto que o Einstein chamou isso de efeito fantasmagórico à distância, né, que é muito louco. E agora em 2019 eles conseguiram, através de um experimento com fótons que foram separados, né, de um raio laser, ou seja, eram fótons que também estavam entrelaçados, eles conseguiram medir a polarização, né, em instantes, só que eles conseguiram retardar um pouco, né, a medição de um dos fótons que estavam polarizados. Ele foi medido alguns milissegundos antes. E quando esse dava para cima, o outro automaticamente, quando chegava, dava para baixo. Ou seja, hoje eles tiraram foto disso, dessa questão da polarização. E isso é uma coisa da mecânica quântica que a gente ainda não entende, né? Por que funciona assim? Mas sim, funciona assim desse jeito, tá? Então, vejam o vídeo sobre entrelaçamento quântico lá do canal Ciência Todo Dia, do Pedro Luz, que eu acho que vale muito a pena. Ok? E eu já adiantei a regra de Hund para você. Tá? Ou seja, quando a gente for distribuir elétrons, tá? O que acontece? Os elétrons, eles primeiro vão ocupar eixos magnéticos diferentes. Tá? Ou seja, aqui a gente tem o carbono. Tá? Isso daqui é a representação do carbono. Perdão. Que tem o número atômico 6. Então o carbono ele vai ter 2 elétrons na camada 1s, 2 na 2s. Mas a camada 2 já tem a camada 2p. Então aqui já tem 4 elétrons. Os 2 elétrons eles não vão ocupar já de cara um eixo magnético, tá? Assim. Primeiro um elétron no sentido, né, mais meio vai ocupar, depois um outro elétron no sentido menos meio, mais meio vai ocupar. Se a gente tivesse mais um elétron, viria para cá também. Agora sim, já temos um em cada eixo magnético. Agora, os outros que forem entrando, né, eles vão entrar aqui, completando. E agora o próximo elétron ele só pode ir para a camada 3s. Já completamos os 8 elétrons da segunda camada. Então a regra de Hund é essa. Então, mais uma vez, temos que ir preenchendo primeiro, né? Obviamente, né, nos orbitais S é tranquilo, que só cabe em 2. Mas quando for mais de 2, primeiro os eixos magnéticos para um em cada um. Depois a gente vai fazer exemplo disso, vai ficar mais claro, tá?
E um problema dos químicos, legal, tá? A coisa estava andando, mas era alguma coisa, por exemplo, quando a gente pega os metais de transição, a gente tinha como eu já falei para vocês, uns problemas muito loucos. É que nem eu falei do ferro da última vez. Por que o ferro ele tinha 2 elétrons na última camada? Porque se a gente fizesse a distribuição eletrônica, ele não tinha 2, ele tinha mais. Mas ele gerava cátions 2+, mas também gera cátions 3+. O que acontece? Por que o nióbio tem um elétron só na última camada? Isso é inclusive uma exceção da regra que a gente tem. E aí, agora, esse novo entendimento de camadas energéticas, o cientista Linus Pauling, em 1939, apresentou a teoria que é aceita até hoje, de distribuição, pessoal, até hoje, não mudou, tá? Que é a distribuição através de diagrama de energia. E vejam bem, isso daqui é o final da história. No nível 1, a gente vai ter aqui, ó, isso é o número quântico principal, 1s, que ele só cabe 2 elétrons, ele só tem um orbital s. Agora, no nível 2, a gente tem 8 elétrons. A gente vai ter um orbital s que cabe 2 elétrons, orbital p que cabe 6, como a gente viu. No nível 3, a gente agora vai ter a adição de um orbital d que cabe 10 elétrons. Ó. S2, B6, D10, F14. Vai crescendo de 4 em 4 elétrons, como a gente já viu. Nível 4, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Nível 5, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. 6, no 6, 2, 6p6, 6d10. Tem o 6f14? Tem. Tá? Mas vocês vão entender daqui a pouco por que ele ainda não está aqui. Assim como temos o 7s2, 7p6. Tem 7d10? Ele existe na teoria. Tá? Vamos chegar lá. Ele percebeu o seguinte. Quando o átomo tem 2 elétrons, beleza, ele vai ocupar os 2 elétrons da primeira camada, um S2. Quando ele tem, tá agora indo para a segunda camada, que cabem 8 elétrons, beleza, ele vai preencher 2s2 e depois 2p6. Então, pensem nisso. Isso daqui seria a energia. Tá? E agora eu vou fazer em cor diferente as camadas. Tá? Vamos lá. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas é preciso para vocês entenderem, tá? Olha só, esse daqui seria o nível energético da camada 1s. E esse é o nível energético da camada 2s. Esse o nível energético da camada 3s. Ou seja, para o elétron ocupar a terceira camada, ele precisa de mais energia. Agora, olha só. Isso daqui é um sentido. Ó. Ele vem aqui, depois vem aqui, vai acompanhando. Depois vem aqui. Então, o próximo nível energético... Perdão, esqueci o 2P aqui, né? Vou botar aqui, ó. 2P. O próximo nível energético aqui, ó, vai ser o quê? 3P6. Ótimo, tá? Então, aqui a gente tem o 3P. Mas olha só. Pela lógica, se a gente usasse só o número quântico principal, o próximo nível energético seria o 3D. Mas não... O subnível energético 4s é o próximo. Ou seja, os elétrons preferem primeiro ir para a quarta camada no orbital s, que é menos energético, para depois irem para o orbital 3D. Aqui começa a loucura. E olha só, depois do 3D, o próximo é o 4P. Depois do 4P, o próximo é o 5S. Aí já virou loucura total. Porque olha só, as camadas estão começando a se entrelaçar. Aí olha só, depois que entra no 5S, aí sim ele vai pro 4D, depois pro 5P, depois pro 6S. Olha só, o 4F14 é só depois que já tem elétron no nível 6 que ele começa a ir pro 4F. Se eu continuar aqui, ó, só depois que ele chega na sétima camada, ele vai para o 5F, depois para o 6D10. E atualmente a gente já está botando elétron no 7P6. Na minha época que eu estudei, a gente nem via isso na tabela de Linus Pauling. O nível mais energético era o 6D10, mas a gente já botou elétron no 7P e no 8S. É que não está aqui, ó. E depois do 8S, tá? A gente vai ter um 6F. Olha a loucura.
e um 7D e um 8P. Aí a gente já não tem mais elétron para pôr, isso daqui é tudo hipotético. Existem. Quiçá até outros orbitais além do F. Tudo na matemática é possível. Então, essa é a linha de raciocínio quando a gente agora vai distribuir eletronicamente assim. E essa é a nova distribuição eletrônica que a gente vai ver, que é a distribuição eletrônica para os orbitais, que no final das contas vocês vão ver que ajuda muito a gente a entender a tabela. Vamos lá. Vamos fazer uns exemplos. A hidrogênio. Agora a gente vai fazer assim a distribuição eletrônica. Pessoal, o que eu tinha para dar de teoria era isso. Agora a gente vai começar a fazer exercício. Se você estiver cansado aí, eu já estou com 50 minutos de aula mais ou menos, toma uma água, dá uma pausa, vê depois, porque a partir de agora é exercício. Eu prefiro fazer esse exercício com vocês para vocês entenderem. Mas quem aguentar, segue aí. Essa vai ser a nossa aula mais longa do semestre, tá? Mas vamos lá. Hidrogênio, como a gente já viu, aqui é o número de massa na tabela periódica e o número atômico é o número de elétrons, está sempre aqui em cima. Então ele tem um elétron. Então vamos lá. Camada 1, orbital S, só que agora é um elétron 1 só. É 1s1. Agora vamos para o hélio. O hélio está aqui no segundo período, só que aqui longe, ó, tá? Que tem 2 elétrons. Ele também começa sempre com um S, só que agora ele tem 2 elétrons. Ele ganhou um elétron a mais, completou a camada S. Ele está perfeitamente estável, tá? Ele agora tem 2 elétrons. E o orbital S só cabe 2 elétrons. Agora, quando a gente vai para o próximo, que é o lítio, a gente já... Lembrem-se que o período, cada período eu adiciono uma camada, porque a primeira camada só cabe em 2 elétrons. Então agora eu vou ter o mesmo 1s2. Agora eu vou introduzir a camada 2, mas vejam, vim aqui, o próximo é o 2s. Beleza. Só que eu já tenho 2, faltou 1 para completar o 3, então é o 2s1. Agora olha só, vou pegar o sódio aqui embaixo. Vamos fazer o sódio para começar. Então começa com 1s2, são 11 elétrons, vamos somando. Depois o 2s2, agora tenho 4 elétrons, ainda tenho 7 elétrons para distribuir. Aí vou seguir aqui. O próximo nível energético é o nível 2p. Faltam 7 elétrons, cabem 6 elétrons no p. Estou aqui com 6 elétrons no p. E agora, o próximo nível é o 3s. Ó, vamos fazer a conta. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, então é um 3s1. Olha que interessante. Estamos vendo aqui que esses 2 elétrons, na sua última, esses 2 átomos, perdão, em sua última camada, tem o quê? Um elétron no orbital S. Ou um único elétron na última camada, porque aqui é a camada 2, aqui é a camada 3, aqui é a camada 1, camada 2. Mas olha, então a gente vai ver depois que aqui, todos aqui terminam em S1. Tá? A única coisa que muda é a camada final. Aqui é o 3. No caso do potássio vai ser o 4, mas vai ser 4s1. Se vocês fizerem aí, tiverem a curiosidade de fazer seguindo essa regra de distribuição eletrônica de Linus Pauling, vocês vão ver isso. E aí vamos ao berílio. Olha só, agora eu estou aqui ao berílio. Olha que interessante, 4 elétrons. Então vamos começar aqui, ó, 1s2, próxima camada, 2s2, ótimo, muito bom. Tá? Existe a camada 2p nele? Existe, mas é 2p0, só para fazer uma analogia, porque não tem elétron lá. A camada existe. Pode ser que eu jogue energia, excite esse elétron, ele vire 2s1, por exemplo. 2p1 excitado. Mas aí ele vai voltar ao S2 e liberar um fóton. É assim que funciona a excitação de elétrons. Um estado excitado, quando ele ganha energia para pular para um nível mais energético, mas ele acaba voltando e liberando essa energia na forma de fóton. Tá? O cálcio, olha que interessante, ó, o cálcio está aqui, ó, o número atômico dele é 20, ele tem 20 elétrons. Ó. Um S2,
O próximo, ó, pela regra aqui, é o 2s2. E vamos continuando. Ó, 2s2, o próximo aqui. Agora vai para essa linha. Ó. 2p6. Já temos quantos elétrons? 10 elétrons. O próximo aqui é qual? 3s2. Agora 12 elétrons. Agora vamos para a próxima linha aqui, que vai ser o 3p6. Ó, 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Para os 20 faltam 2. Estou no 3p. E o próximo é 4s2. Tá? Olha de novo aqui. Esses na mesma família, aqui no mesmo grupo, perdão, né, que o nome atual agora é grupo. Olha só. S2, S2. A única diferença é o nível. Esse está no nível 2, esse está no nível 4. Ou seja, aqui número principal, número quântico principal 2, número quântico azimutal 0, tá? E aqui número quântico principal 4, número quântico azimutal 0, tá? Só está diferenciando o nível. E com 2 elétrons, com o orbital S completo, porque ele só cabe em 2 elétrons. Então a gente vai ver que aqui termina em S1 e aqui em S2. Todos eles. Tá? Se você fizer, vão terminar todos em S2. Agora vamos pegar um metal aqui, o oxigênio. Olha que interessante. O oxigênio tem 8 elétrons. Então vamos seguir a lógica aqui. Ó. Começando aqui, um S2, perdão. Faltam 6. Continuando aqui, ó, 2S2. Fechou. Agora vamos para o próximo. 2P. Ó, 2 mais 2, 4. Para 8. Se no P cabem 6, eu ainda posso botar 4 aqui. Ó. 2P4. Agora a gente está começando a ver o enchimento do número quântico principal 2, número quântico azimutal 1, porque é o orbital P que está sendo cheio agora. E se a gente pega o enxofre, ó, que está aqui bem embaixo do oxigênio, vejam que legal. O enxofre tem 16 elétrons. Então vamos lá. 1s2, 2s2, para adiantando. 2p, vamos lá. 1s2, 2s2. 2p posso colocar 6. Tá? Tenho 2 mais 6, tem 10. Ainda faltam 6. O próximo é 3s2. Então vamos lá. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Ainda faltam 4 elétrons. O próximo é o 3p. É porque o 3s acabou. Agora a gente vem para o próximo, que é o 3p. Como faltam 4 elétrons, vai ficar 3p4. Olha só que legal! P4. P4. Ou seja, aqui nessa família, eles vão terminar em P4. No caso, S2P4, né? Que o S também faz parte da camada. Vejam a interpretação. A última camada, né? Aqui, perdão, nesses não. É a camada 2, só que são 2 orbitais diferentes, mas de qualquer forma eles têm 6 elétrons na última camada, como a gente viu na última aula, que família 16 são 6 elétrons na última camada, tá? Na configuração S2P4, tá? Por analogia, aqui do lado vai ser S2P5, aqui S2P6, com exceção do hélio, que é S2. Aqui S2P3, S2P1 e P2, perdão, e S2P1. Ou seja, aqui a gente está só com camada S. A partir daqui a gente está completando a camada P. E esses metais aqui, que a gente chama de metais de transição, o que vocês acham? Vamos deixar vocês pensarem um pouco. Então a gente está vendo que esses daqui que terminam em S e P são chamados de elementos representativos. Porque eles seguem todos, inclusive os artificiais, tá? Livermório, Moscov, por aí vai. Agora vamos ao neônio. Olha que interessante. O neônio é um gás nobre, que eu falei, eu já previ que ele é S2P6, seguindo a lógica aqui. Vamos ver se bate, ó, 10 elétrons. Um S2, seguindo aqui, ó. Próximo. 2S2. Próximo, que aqui fechou. 2P6,
Próximo. 3s2. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12. Opa! É 10, já fechei, perdão. 2s2, 2p6, como eu tenho. E segundo período. Olha que interessante, ó. Segundo período, 2 camadas. Ou seja, só olhando o átomo aqui, sabendo em que período ele está, em que família ele está, eu sei até a distribuição eletrônica da última camada dele. Olha que louco. Vamos ver outro gás nobre, o argônio. Olha o argônio aqui embaixo. Argônio tem 18 elétrons, ó. 1s2, 2s2, 2p6, que já são os 10 que a gente sabe. Depois vai para o 3s2, 3p6. Dá 18. 2 mais 2 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. 3s2, 3p6. E isso daqui é a configuração perfeita, tá? Que é a configuração do gás nobre, que é quando ele tem os 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, que vai ter só 2, porque ele não tem segunda camada, tá? Que é a chamada teoria do octeto, que a gente vai ver mais na frente. E tem uma forma da gente escrever os átomos que facilita muito. Por exemplo, o cloro não tem 17 elétrons? Olha que interessante. Ele é o neônio, eu sempre pego o gás nobre antes, tá? O cloro está aqui. Olha só por que eu vou fazer isso. Eu vou repetir os 10 elétrons. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Porque eu já sei que aqui... Opa, não é argônio, não é neônio. É o neônio, com 10 elétrons. No final, se eu sei que ele é da família 17, eu sei que ele é S2p5. Então, eu já só coloco, né, agora na família 3... 3s2, 3p5. Obviamente, quando começa a entrar o orbital D, complica. Mas não tem problema. Como isso daqui é o neônio, eu posso representar dessa forma. Preste atenção, vou até fazer em outra cor, para ficar bem didático. Vou fazer aqui em verdinho. Ó. Eu vou colocar entre colchetes neônio e completar com 3s2, 3p5, porque o gás nobre é a nossa referência. Tá? Depois a gente vai entender o porquê disso. Tá? Porque o neônio, tá, é isso daqui, um S2, 2s2, 2p6. Da mesma forma, intuitivamente, ó, quando a gente for escrever o bromo, que tem 35 elétrons, olha só que interessante. O bromo tem 35. Quem vem antes dele? O argônio. Tá? Agora, olha só que interessante. A partir do bromo, já estou entrando um monte de metal de transição. E vamos contar quantos átomos tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons. Isso lembra o que para vocês? Orbital D sendo inserido. D10. Olha só que loucura. Então, o que acontece? O bromo vai ser 1s2, 2s2... 2p6, 3s2, 3p6, tá? Já botei 18 elétrons, que é o do argônio. Agora, olha que interessante. Ó. 1s2, ó, vou seguir a lógica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 18 elétrons. O próximo vai ser 4s2. Ah, agora sim a gente está começando. Mas veja, ele não foi para o 3d10 ainda. É 4s2. E agora a gente tem 20 elétrons. Agora sim eu vou para o 3d10. 3d10. 3d10, tá? Se somar aqui, agora eu vou ter 30 elétrons. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, 10. Ainda faltam 5. Tá? E esse 5 vai estar onde? O próximo depois do 3D é 4P. Só que agora vai ser 4P5. E vejam bem, a gente aqui está representando numa ordem... Perdão. Ordem de energia. Do menos energético para o mais energético. Tá? Mas, porém, todavia... Tá? Lembrem-se de uma coisa.
apesar do 3D ser mais energético que o 4S, ainda os mais externos, que a gente chama de camada de valência, ou seja, aqueles que estão mais fora, são os que estão no nível 4. Isso daqui é só uma representação energética, tá? Ou seja, é como se esse 3D, apesar do 4S estar mais longe, estar mais distante do núcleo, ele preferiu ir para mais distante do núcleo do que para um orbital 3D. Ele só foi para o orbital 3D depois que ele completou o 4S. E isso vai explicar esse bloco dos metais de transição, que é quando a gente começa a botar os orbitais D aqui. Mas os mais fora são esses. E aqui para representar, isso daqui é o argônio, só que agora eu vou ter que adicionar o 3D10, 4S2, 4P5. Aqui eu só escrevi na ordem de distância só para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas a gente pode usar a contração de gás nobre aqui, tá? Para facilitar isso. E agora a gente integra a tabela periódica com esse conhecimento. E aí a gente entende como a gente chegou nessa tabela periódica perfeita, intuitiva, e quando a gente sabe usar, a gente tira muita informação dela. E, por exemplo, aqui o hidrogênio a gente sabe que é um S, o hélio a gente sabe que é um S também. Mas a partir dali, olha que legal. Todos aqui dessas famílias vão terminar em aqui vai terminar em orbital S. Em segundo período, 2S, terceiro período, perdão, não é família não, é período, tá? 4S, 5S, a diferença é que é S1 e aqui é S2, que é um elétron na última camada que tem a ver com o grupo, e aqui 2. Aqui, ó, 3 elétrons, 4 elétrons na última camada, que eu falei para ver sempre o último número, tá? A gente já sabe que vai ser S2, P1, S2, P2, por aí. Porque aqui a gente termina no orbital P. Esses daqui são os terminados no orbital P. Aqui é quando eu já falei para vocês que a gente começa. E ó, são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho, porque o P cabe 6 elétrons. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então aqui a gente já vai ver o nível mais energético. Lembra que aqui a gente está a ver com energia, é o mais energético sendo alocado, ou seja, o elemento, pensem que agora ele está completando até o 4S2, ó. Ele está completando até aqui. Agora os próximos elétrons aqui, o escândio, o próximo elétron ele é 3D1, o titânio é 3D2, o vanádio é 3D3, mas o elétron, ele é o elétron mais energético, mas o mais distante do núcleo é o 4S2. Nunca esqueça que a distância é diferente da energia aqui nesse caso, tá? Mas aqui a gente está vendo posição dos orbitais do elétron mais energético. E obviamente explicado porque a gente tirou os actinídeos e os lantanídeos daqui, porque aqui eles já vão ter o F14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que aqui a gente vai ter uma série de terminando em 4F, 5F. Ok? Então, isso é a divisão da tabela periódica. Tá? Para finalizar, falei que a aula ia ser longa, tá? Vamos ver alguns exercícios que a gente pode usar a tabela periódica e a distribuição eletrônica para encontrar respostas fáceis. Isso daqui, gente, é só você desenhar. Se você não tiver isso, ó, 1S2, 2S2, 2P6. Aí já sabe que o 3 vai ser S2, 3P6, 3D10. O 4 você já sabe que vai ser 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Por aí vai. Aí depois disso, tá? Você lembra como faz a ordem energética, sempre em setas, ó. Primeiro aqui, depois aqui, depois P6, 3S2, P6, 4S2, e por aí vai. Então você pode desenhar o teu próprio diagrama de Linus Pauling, não tem problema nenhum, e isso é fácil, você não precisa decorar, você só tem que saber o crescimento dos orbitais aqui, tá? S2, P6, D10, F14, não é difícil, tá? Então vamos lá, agora vamos entender sobre o M.
Elemento M genérico, que apresenta configuração eletrônica. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3C6, 3P6, 4S2. Olha quanta informação a gente pode tirar disso. E 3D5. Olha que legal. 3D5 significa, ainda o 3D foi para lá, que ele tá com, apesar, esse é o nível mais externo, é o 4S. Agora o nível mais energético é o 3D5. Tá? Como eu falei, depois do 3P, os elétrons vão por 4S para só depois ir para o 3D. Agora vamos lá, o número atômico dele é 25. Ou eu faço conta, tá? Ou eu simplesmente posso tentar olhar na tabela periódica, mas cuidado que tem umas pegadinhas aqui. Então vamos fazer conta. Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Então o número atômico é 25 mesmo. Que eu, aqui, de cara, como é 3D5, olha o que eu fiz. Ó. Aqui eu sei que é D1, D2, D3, D4, D5. Olha o manganês aqui, 25. Só de olhar o 3D5 eu já sabia que era um manganês. Mas vamos lá, vamos fazer bonitinho. Porque, por exemplo, o nióbio, ele é 4S1. Ele dá uma pegadinha ferrada, não é 4S2. Tá? O nióbio é 4S1, 3D3. Ele dá uma quebrada na gente. Então a gente tem que ter cuidado com algumas exceções que acontecem, tá? Tão famoso nióbio, né, que vocês já ouviram falar. Então, mas são poucas as exceções, tá? Então, vamos lá. Possui 7 elétrons na última camada. Nop. Na última camada ele tem 4, tá? Cuidado para você não... Ah, 4S2, 3D5 é 7. A última camada dele é 4 e só tem 2 elétrons. Apresenta 5 elétrons desemparelhados. O que é um elétron desemparelhado? Tá? Para isso agora a gente vai ter que desenhar o orbital. Por exemplo, vamos pegar o orbital 4s. 4s ele só pode ter 2 elétrons, ele só tem um número quântico 0. Se ele tem 2 elétrons, ele tem um elétron para cima e um elétron para baixo. Eles estão emparelhados, estão emaranhados. Tá? Agora, o orbital D, que é esse daqui, ó, olha que interessante. Ele varia dando o número 0 aqui no meio, menos 1, menos 2. Até é bom começar no meio. Mais 1, mais 2. Só que pela regra de Hund, ele é 3D5. Eu não vou fazer assim, né? Porque tá errado, né? Pela regra de Hund, como a gente viu, a gente primeiro vai ocupar os orbitais com elétrons na mesma orientação. 2, 3, 4, 5. E esses elétrons eles estão sozinhos em cada orientação magnética. Isso é estar desemparelhado. Então eles estão desemparelhados. Se fosse D6 aqui no ferro, aí... Opa, desenho errado. A gente teria agora 4 elétrons desemparelhados e 2 aqui enchendo o orbital. Quando ele está enchendo o orbital bonitinho com 2, ele está emparelhado. Então ele tem realmente 5 elétrons desemparelhados. E pertence à família 17, nono. Família 17, essa daqui, ela é S2P5. Lembrem-se, tá? Olha só, S1, S2, não é difícil, tá? Do 3 ao 10, do 3 ao 12 aqui, tá? Isso significa o quê? Que eles são, tá? Terminam em orbital D. Tá? Aqui 3, 13, ele já é S2P1, que tem 3 elétrons de camada, S2P2 e por aí vai. Tá? Então aqui não. A família dele, aqui a gente já achou, é a família 7. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então estão corretas as afirmações 1 e 3. Então a resposta aqui é a letra B. Ok? E agora uma questão do Enem de 2015. Olha só. A distribuição de elétrons em um átomo neutro pode ser feita com a ajuda do diagrama de níveis e subníveis de energia de Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química. Com base no diagrama e na distribuição eletrônica do átomo do elemento químico tungstênio, aqui o tungstênio está aqui, vou mostrar para vocês. Normalmente no Enem você tem uma tabela periódica para consultar, se eu não me engano. Tá? Tem sim.
A configuração, vamos lá, é correto afirmar. A configuração eletrônica do átomo de tungstênio em ordem de nível, subnível e crescente de energia é representada por... Olha só aquilo que eu falei, xenônio. Quer dizer que ele está pegando xenônio, tá? Tem lógica. 4F14, 5D6. Você fala, caraca, eu vou ter que fazer... Ele tem 74 elétrons, isso vai me dar muito trabalho. Olha como a malandragem que eu ensinei para vocês vai pegar. Se eu já boto o xenônio aqui, que tem lógica, porque o xenônio ele tem 54 elétrons. Olha só, outra coisa que eu vou usar aqui. Eu sei que o xenônio ele vai terminar em S2P6. Mais diretamente, olha só, ele está no 5, então vai ser 5S2, 5P6. Aí o que eu vou fazer? Onde está o P6 aqui na tabela periódica? Aqui. Então é aqui que ele terminou. Perdão, no diagrama de Linus Pauling. Ele seguiu esse caminho aqui de 54 elétrons até 5P6. Tá? Porque ele termina em 5S2, 5P6. Então ele teve que chegar até aqui. Agora é só eu continuar. Olha só. O próximo aqui é 6S2. Agora ele tem 54, tem 56, né? E depois do 6S2 é quem? 4F14. 4F14. Tá, então vamos lá. Xenônio tem 54, mais 2, 56. 56 mais 14, 56 mais 10, 66. Mais 14, 70. Tá faltando 4 elétrons para o tungstênio. O próximo é 5D10, que vai ser o quê? 5D4, que bate certinho aqui nessa família D1, D2, D3, D4. Então, não é 5D6, é 5D4. Tá? E o xenônio aqui, você já poderia matar isso, porque xenônio tem 54. Se eu boto mais 20 aqui, tá? Fiz conta errada? Pera aí. Fiz conta errada. Quatro F14. Cinco D10. Xenônio é 5S2, 5P6. Faltou o 6S2, foi isso mesmo. Ah, não. Não é esse. A distribuição eletrônica do íon W2+, o tungstênio mais, tem como configuração representada 4F14 e 5D6. Tá? Então, vamos lá. Quando eu perco elétrons, tá? Prestem atenção. Ele vai perder sempre elétrons da camada mais externa. No caso da camada mais externa dele é o 6S2. Perfeito. Só que não sobra 4F14 e 5D6. É 4F14 e 5D4. Até porque 4F14 e 5D6 vai dar 54 mais 20, que é exatamente o 74. Tungstênio ela não vai bater. Tá? Então tá errado. Então essa primeira tá errada, essa segunda tá errada. Na letra C, o subnível 5D na configuração eletrônica do elemento químico está abaixo do subnível 6S. Não. Tá? 5D está acima. 5D, ó, a energia está crescendo no sentido das setas. Então, 6S, depois 4F14, depois 5D. Tá? Então, 5D ainda está mais energético que o 6S. Não. Os elétrons de maior energia aqui são representados por 5D4 e 6S2. Não, maior energia aqui vai ser só 5D4. 6S2 não. E a última resposta está certa. Os elétrons mais externos são representados por 6S2. E sim, é 6S2. Por quê? Porque, como eu disse, os mais energéticos são os 5D. Tá? Você vê, a própria camada 4F é mais energética que a 6S2, mas a 6S2 é a mais externa. Então, se o tungstênio 2+, quando ele for perder, ele vai perder esses dois. E vai ficar o xenônio, 4
F14,5D4. É isso daqui que acontece. Xanônio, porque ele assume o xanônio e com essas coisas a mais do que ele. Lembrando que os gases nobres é como se fosse a base, né? Nossa contração, a gente pode fazer isso numa boa, como eu expliquei para vocês. 1h e 25 minutos, foi uma aula longa, desculpa aí, tá? Não tomei tempo de vocês, mas era importante. Uma atividade para entrega, tá? Agora eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica em subníveis. Pode usar a contração de gás nobre, tá? Transformando para reduzir espaço dos íons cálcio, fluoreto, sódio e íon. Presta atenção. Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Íon lítio. O lítio tem número atômico 3. Tá? Então é 1s2, 2s1. O Li+, como eu falei, quem teve dúvida, vai lá na primeira aula da parte de teoria atômica que vocês vão ver. Significa que ele tem uma carga positiva a mais, ou seja, ele perdeu um elétron. E o elétron que se perde, tá? Já estou ajudando. Elétron que perde é o mais externo, não é o mais energético, é o mais externo. É o elétron que a gente chama de valência. Ok? Então ele vai perder o 1 elétron do 2s1, então ele vai ficar 1s2, 2s0, mas eu não preciso escrever o 2s0, ele vai ser só 1s2. Esse é o lítio mais. Ok? Da mesma forma, se ele ganhar elétrons, aí eu vou ter que colocar um elétron a mais. Por exemplo, o flúor, né? Já vou fazer o do flúor ali para vocês, que ele tem 9 elétrons, ele é 1s2, 2s2, 2p5, tá? Se a gente seguir o diagrama. Tem 9 elétrons. Agora o fluoreto, né, que a gente chama menos, significa que ele está com uma carga negativa a mais, porque lembra que a carga da matéria tem que dar 0, está com a carga negativa a mais. Então, ou seja, ele ganhou um elétron, ele é um ânion, então ele agora tem 10 elétrons. Tá? O número atômico dele continua 9, mas ele agora tem 10 elétrons. Tá? Então vai ser 1s2, 2s2, 2p, tem 5, só que o p cabe em 6, então eu posso botar mais um, ele vai ficar 2p6. Esse é o flúor menos. Então vocês vão fazer, com a ajuda da tabela periódica no diagrama do Linus Pauling, essa formação. Depois que vocês fizerem isso tudo, vocês vão olhar e vão raciocinar. Vocês vão dizer o que há de comum entre eles, explicando o porquê das formas iônicas serem mais estáveis na natureza. Gente, não se encontra nada metálico na natureza, muito raro encontrar coisa metálica. Elas sempre estão numa forma que a gente chama aniônica ou uma forma oxidada, com elétrons perdidos, ganhos ou compartilhados. Por exemplo, o sódio a gente encontra mais na forma de sais de sódio, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tanto que a gente tira ele do mar para isso, tira de pedra. O sódio sozinho, o sódio metálico, que a gente chama só sódio, ele explode, pra você ter uma ideia. Ele é instável, assim como o lítio metálico. Agora ele é estável quando ele está na forma de Na+. Por que será? Vocês conseguem explicar isso? Mas não se importem que eu vou errar, não vou saber. Eu quero que vocês façam com a contração de gás nobre. Isso daí que eu já estou pedindo para vocês fazerem, tá? Por exemplo, o lítio é 1s2, 2s1, não é? Vou fazer aqui o lítio. 1s2, 2s1. 1s2 é o hélio. É só olhar na tabela periódica. Então é hélio, 2s1. É assim que eu faço. Agora o lítio mais, ele perdeu o 2s1. Ele perdeu o 2s1. Ele é só um s2. Ops, então ele é hélio. O que é isso? Mas tem carga positiva, não esqueça. Então raciocinem, tá? E veja se vocês conseguem dar essa resposta. Muito obrigado, pessoal. Desculpa ter tomado aí mais meia hora da atenção de vocês. Como eu falei, essa aula é longa, mas ela precisa ser dada, porque ela não está no conteúdo de livro. A próxima aula vai ser mais curtinha para compensar, eu prometo. Tá? Não esqueçam de acessar o Google Classroom para acompanhar as atividades. E vejam vídeos interessantes sobre essas teorias atômicas novas, sobre a questão dos números quânticos, que eu acho que é legal, vocês vão ver muito material bacana sobre isso. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.